A história do Karatê de Jaguaribe começa em 1983. Olha só, aqui eu, Osmar Negreiros, praticando ninjutsu em cima de uma garoba no Parque de Exposições de Jaguaribe. Isso em 1983. Nesse período, meu irmão aqui, esses dois aí do lado são meus irmãos, a família participava. E aí os amigos começaram a vir. Aqui aparecem as primeiras mulheres a praticar karatê, que o primeiro grupo de mulheres, os primeiros karatecas da Associação de Karatê de Jaguaribe, na época se chamava Associação de Karatê Funakoshi, foi se transformando e vai caminhando, participando por eventos, né, até festa dos melhores do ano, até chegar à minha sonhada faixa preta. Aqui nós vemos na época do meu exame de faixa preta, né, aqui às margens do rio Jaguaribe, e aqui na frente mais um registro do saudoso Gervânio, quando eu fiz o meu exame para a faixa preta, fez essa belíssima foto, ele deixou esse resgate histórico. Aqui do lado os militares formados, curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Ceará, aqui em Jaguaribe, em 2002, quando ministrei o curso de defesa pessoal, e recebemos essa comenda, homenagem da Polícia Militar pelo trabalho desenvolvido aqui no município. Aqui nós vemos mais uma vez uma sequência, esse mosaico de fotos, que vem desde as raízes do Karatê de Jaguaribe, e aí você envolvia taekwondo, full contact, karatê, kung fu, tudo que era de arte marcial na época, porque a gente não tinha nada. O que a gente tinha para estudar eram as revistas especializadas da época e nem tínhamos acesso. E aquilo que se via na TV. Jaguaribe era uma cidade que era conhecida como terra de pistolagem. Portanto, se você se dedicasse a fazer uma arte marcial, podia se preparar, porque a sua vida viraria um inferno a partir dali, porque as pessoas iriam o tempo todo achar que você queria ser mais homem do que eles. E como o povo resolvia tudo na bala, com muita frequência você estava entrando em risco de vida. Mas o karatê foi evoluindo, as pessoas começaram a compreender isso, as mulheres, as crianças começaram a praticar e foi transformando a visão das pessoas na cidade de Jaguaribe acerca do karatê. Tanto que as escolas, o município começou a reconhecer o karatê como uma escola de formação e convidar-nos a participar dos desfiles cívicos da cidade, o qual nós fizemos com muita honra, e o karatê começou a ser visto sob outra ótica, né? Assim, aquele que proporcionava às pessoas disciplina, hierarquia, algo que essas mesmas pessoas primavam muito, gostavam muito da disciplina. E aí o karatê foi desenvolvendo competições. Aqui nós vemos o nosso professor Rony, na nossa primeira competição em Jaguaribe, 1998, primeira competição de Jaguaribe. E aí depois a implantação do karatê nas cidades vizinhas, Iguatu, Jaguaribara, etc. Troféu Excelência do Karatê, a Samília, atleta da gente, campeã brasileira, vindo de Santa Catarina, com o professor Luiz Carlos, a saudosa Eurides, Dona Eurides aqui do lado. E fechando com a nossa participação no Pan-Americano de Karatê, onde Jaguaribe levou uma delegação de mais de 100 atletas e fizemos a abertura desse belíssimo evento no Paulo Salazar. Inclusive, gente, esse foi o meu primeiro campeonato internacional como árbitro. Esse Pan-Americano que foi feita essa abertura. A história se cruzando, né? Quando a gente construiu esse dojo, nós desmontamos o outro dojo, que era no fundo do quintal do meu pai, que era também bem bacaninho, um dojo bem agradável. E a gente tirou todas as coisas, inclusive as paredes desse dojo, ele foi construído com o teto do outro dojo, que era feito de madeira, de compensar. Passou-se 11 anos esse material, agora que a gente mudou para policarbonato, esse material moderno. Gente, esse dojo que o Osmar falou, que era no fundo da casa dos pais dele, eu tive o prazer e a honra de fazer uma visita. Infelizmente, eu não consegui resgatar algumas fotos, alguns registros que eu fiz lá. Porém, eu fiz uma viagem posteriormente e eu não tinha feito o backup desse material. Eu acabei perdendo esse material por conta do celular de pifar. No entanto, para que esse dojo ficasse pronto, foi necessário que a gente realizasse esse evento, Gachuco 2010.
esse evento... Interrompendo só um pouquinho, Osmar, tive presente, fiz várias atividades, fiz parte do grupo da Karatê Clube Verdes Mares 2, como os campeões. Fui campeão do primeiro gachupo do homem. Esse evento, o prêmio dele, segundo e terceiro, porque o primeiro foi para Verdes Mares, né? O meu amigo Claudio Sena participou, mas o segundo e terceiro lugar veio para Jaguaribe. E foi esse dinheiro que foi doado, inclusive tem uma carta aqui que os nossos alunos escreveram no dia da doação desse dinheiro, durante uma cerimônia que foi feita para comemorar o evento, que foi único aqui no estado de Ceará. As margens do rio Jaguaribe, Gachupo 2010. Esses alunos doaram esse prêmio para as Ascaja, para a construção, uma vez que a gente já estava com esse terreno de posse dele, foi doação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe para a Ascaja, para a associação. E aí agora restava a gente fazer. A Prefeitura de Jaguaribe acreditou na gente, doou o terreno, também não era muito, porque esse terreno era um terreno baldio, então eles tiveram uma chance de ter um espaço bacana, sem gastar nada, né? Doando apenas o terreno que estava ali. Juntou o útil ao agradável. Isso. E aí foi com esse dinheiro que a gente pagou para fazer as primeiras escavações, as fundações desse espaço. Contratamos um dos alunos que estava participando, ou seja, o dinheiro ele doa e depois volta para ele. E esse aluno que trabalhava no ramo de construção civil foi quem cavou esse espaço aqui. Nós cavamos 1 metro, estamos 1 metro abaixo do solo, aqui. Parte desse aqui está abaixo do solo, a outra parte está acima do solo. Interrompendo só um pouquinho, é uma coisa que eu sempre falo, gente. Às vezes a gente passa por essa vida pensando sempre em si, mas às vezes quando a gente doa um pouquinho da gente para os outros, ou para terceiros, vamos dizer dessa forma, pode ter certeza, nossa vida é um ciclo, ela gira. Se eu doei um pouquinho aqui, você pode ter certeza que esse ciclo ele vai continuar e um dia esse ciclo volta para você e cai no seu colo novamente. Viu aí o exemplo do aluno professor Osmar? Aqui nós temos uma maquete, ou seja, esse projeto, quando ele nasceu, a primeira ideia, eu vim medir esse terreno, as pessoas não acreditavam que desse nada, mas eu calculei, um dojo de 8 por 8. Então eu fiz o desenho, mas o desenho não era suficiente, a gente precisava de algo em 3 dimensões, para que as pessoas pudessem entender qual era a nossa proposta. E aí sim, depois que a gente construiu essa maquete, apresentou a todos os vereadores da Câmara, apresentou ao prefeito, eles ficaram encantados com o projeto e tivemos aprovação por unanimidade. Vocês podem ver que na parte central, onde tem esse coreto, tem uma parte verde, né, que seria grama. Porém, a gente logo percebeu que não teríamos condições de manter essa grama verde. Por isso a gente tirou a parte de grama e hoje é concreto. Vocês verem aqui um dragão, esse dragão eu fui até uma metalúrgica e lá fizemos esse trabalho, passamos o dia inteiro construindo esse dragão. E esse dragão ele foi feito para marcar a calçada. Se vocês olharem a calçada, vai ver que tem uma marca, então ele foi feito para isso. E depois ele fica aqui como um material do museu, até para mostrar como foi feito. Sobre esse dragão, foi aquela chamada que eu fiz no começo do vídeo, que eu peguei da cabeça do dragão, fui até a cauda e voltei. Ela é feita com pedrinhas, né? Pronto, é feita com pedrinhas e ele está aqui de forma, fala assim, de artesanato, né? Que é feito de metal. Aqui nós temos o professor Luiz Carlos Cardoso, foi presidente da Confederação e hoje, da Confederação Brasileira de Karatê, e hoje ele está no Conselho Consultivo, Deliberativo. Hoje ele é diretor administrativo e vice-presidente da Federação Pan-Americana de Karatê. Além do mais, ele é membro, se eu não estou enganado, ele ainda é membro do COB e da WKF como conselheiro. Conselheiro.
Então, o professor Luiz Carlos, ele recebeu dos mestres do Karatê do Brasil essa comenda, uma homenagem feita a ele pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Karatê brasileiro. E ele gentilmente doou essa homenagem, bem como temos também o medalhão, né, de membro do comitê da Federação da Osho Karate Federation, né, que ele doou também para que a gente fizesse parte do acervo desse museu. E eu tenho aqui esse chaveiro que eu considero mágico para mim, porque eu e o professor Luiz Carlos trabalhamos incessantemente em um trabalho pedagógico que eu considero assim, para mim, a realização de um sonho, que é a construção da Saga do Karatê. A revista Saga do Karatê em quadrinhos foi construída regada a muita Coca-Cola. Noites e noites, noites e noites acordado, pesquisando e preparando aquilo que seria a primeira revista em quadrinhos da história do Karatê no Brasil. Aqui no topo vocês podem ver os kanji de todos os kata's do estilo Shotokan. Então esse não é só um museu de resgate da história, mas também nós recebemos alunos das escolas públicas municipais de Jaguaribe, e também é uma forma de mostrar o Karatê para esses alunos, para que eles entendam tanto a forma como é escrita o japonês, o kanji, como também compreender que o Karatê tem os kata, o número de kata em cada estilo, e conhecer um pouquinho disso, nem que seja de forma superficial. E logo abaixo, as armas do Karatê, né? Quando eu digo na escola que os alunos vão conhecer as armas do Karatê, eles já pensam em espadas, um monte de coisa. E aí quando eu chego e mostro isso para eles, eles compreendem que realmente o corpo se transforma em arma. Então nós temos as armas das mãos e as armas dos pés, né, das pernas, dos membros inferiores e membros superiores, bem como as bases. Nós temos os rascunhos, os primeiros rascunhos da construção desse dojo. Quando comecei a pensar esse dojo, os primeiros rascunhos foram esses. Aí eu fico pensando, por que os nossos ancestrais, na pré-história, por que eles desenhavam nas cavernas? Eles não desenhavam nas cavernas para registrar o que tinham feito. Não, eles fizeram exatamente o que eu fiz. Eu não sabia disso, né, quando eu estava fazendo isso. Mas depois, quando me tornei professor de arte, aí sim, aí foi que eu fui entender. Os nossos ancestrais, eles pintavam, desenhavam nas cavernas para conseguir capturar aquele animal tal qual ele conseguia capturar através dos seus traços. Então, a partir do momento que eles desenhavam, eles acreditavam que seriam capazes também de capturá-lo, né, tão vivos quanto a sua pintura. Essa parte da história eu não sabia, mais um pouquinho de conhecimento aí pra gente. Então nós temos os traços pensamos exatamente cada detalhe, né? Consideramos as árvores que já existiam no local, que era um terreno. Aqui nós alguns desenhos que era a ideia de como seria o dojo na parte interna. E aqui o dojo antigo, que o Cláudio esteve lá. Esse era o antigo, era desse jeito, bem pequeno, metade desse. Aqui nós vemos o pátio. Esse dojo tinha um pátiozinho que antecedia o dojo. Bem agradável. Quando eu cheguei nele, que a atmosfera era bem de caramba, esse cara, que negócio. Um dia eu ainda vou fazer uma coisinha no dojo meu ainda. Um dia vou fazer parecido com aqui, que eu tenho como referência uma coisa. Quando eu vi aqui, e por ter um espaço que dava para me fazer, eu pensei, por que não fazer? Aí depois, quando eu comecei a riscar uns papéis e tal, não sei o que, eu disse, isso aqui tem que ser com as mãos mesmo, porque é mais difícil para mim fazer desenho. Aqui nós temos a escala hierárquica do Karatê, né? Se vocês perceberem, você vê esse suporte de faixas, pessoas, puxa, alguém foi lá e fez, foi caro. Não, a gente encontrou essa base aqui, que era aquele suporte de pendurar toalhas e coisas. Você vê os 2 pinos em si. Tirei os outros pinos e depois peguei esses pedaços de madeira, pintei o kanji aqui em cima, pronto.
Aqui, lixo vira luxo. E hoje ele é o nosso belo suporte de faixas. Algumas dessas faixas foram minhas, mas umas não sumiram. Eu entreguei, dei para algum aluno e aí não tenho todas as originais. Mas tem aqui para a gente saber, uma ou duas são originais. Eu tenho aqui uma relíquia. Essa foi a primeira saga do Karatê. Eu tenho ela. Feita em jornal. Eu tenho ela guardadinha em casa. Né? O tamanho dela é 30 por 20, né? Tamanho grande. E era tudo feito manual. As letras manuais, nada disso era feito computadorizado. Tudo era manual. Foi um trabalho longo. Tivemos patrocinado. Aqui tem algo que foi computadorizado, essa parte, né? E esses textos aqui de fora. Mas o restante da revista inteira é toda manual, os textos feitos, as letrinhas manuais. Olha aí a evolução aqui. Evolução. Minha academia de origem, Shotokan. Acontece que essa revista, ela esgotou as vendas, foi um sucesso. O professor Luiz Carlos disse, vamos fazer de novo uma nova tiragem. Em 2014 em 2009 a segunda tiragem, em 2014 a terceira, e em 2018 a quarta tiragem da saga do Karatê 1. Depois nós lançamos, nesse interstício nós lançamos a saga do Karatê 2 e em 2018 a saga do Karatê 3. E aqui nós vemos os manuais de Kyo, programa de Kyo do Karatê, que também foi produzido por nós. E temos assim, a felicidade de oferecer esse material, não só para a comunidade do Karatê, mas para mim também. É um material de apoio que eu tive assim, muito prazer em realizar, porque eu, quando construí isso, lembrei do meu tempo de estudo, assim meio que a esmo, né? Sem saber para onde ia. E aí foi pensando nisso, poxa, as pessoas precisam saber disso. Então esse programa de exame tem que ser voltado especificamente para que um aluno que vai mudar para a faixa amarela, ele tenha as informações necessárias, o básico necessário, sem, contudo, dispensar a função que é primordial do professor. A ideia é essa. Então, ele terá todo o conteúdo que ele precisa para ser faixa amarela, mas ele não dispensa de forma alguma a função primordial do professor. E aqui eu tenho uma foto que eu considero uma foto muito importante para mim. O professor Luiz Carlos, o meu mestre, o professor Juarez Chagas, doutor em educação, extraordinário, estudioso, pesquisador, tem vários livros produzidos, publicados, e ele teve uma contribuição extraordinária para alguns dos nossos projetos. E um projeto que ele trouxe dele, foi esse aqui, o álbum de figurinhas Karatê do Brasil. Ele e o professor Luiz Carlos me convidaram, então isso é um verdadeiro presente, me convidaram para fazer parte desse projeto. E eu abracei essa causa juntamente com eles, foi um trabalho árduo, é um álbum que contém 657 figurinhas. Esse é um álbum extraordinário porque ele por si só, o álbum, ele já é informativo, sem que tenha nenhuma figurinha. Ele já traz informações sobre o número de federações, o número de academias, o número de atletas, participantes de projetos, o número de praticantes do Brasil, informações sobre os aspectos administrativos da Federação Cearense de Karatê, portanto, conselho fiscal, diretoria, coloca... E o detalhe, ó gente, eu sou uma figurinha desse álbum. Olha aí, 431, se eu não me engano. 431, que é bem aqui. Que é da arbitragem, não é? Exato. 431, que é a seção de arbitragem. 431, portanto, vai ficar na página 37, né? Isso. Página 37. Até hoje, os meninos dizem que as minhas figurinhas são especiais, que saiu 3 no estado do Ceará até hoje. Eita! Então vai explicar. Muito bacana. Aqui embaixo eu tenho um punhal que é uma réplica do punhal do Gengis Khan. Eu considero esse presente um presente magnífico.
uma réplica, que eu recebi de um grande amigo, que também já partiu, não está mais entre nós. É impressionante como as pessoas que doam as coisas para cá morrem, né? Sim, eu não vou doar nada não, Osmar. Mas só quando eu tiver com 80 anos, 85. Os que presentearam não morreram, viu, Cláudio? Ó, o professor Luiz Carlos presenteou, ele não morreu. Eu vou fazer parte dali. O Juarez presenteou. Então não vou doar, eu vou presentear. Pronto, já sei como eu vou fazer. E aqui nós chegamos na parte esportiva do Karatê, o momento em que o Karatê chegou num ponto alto da sua história para o Ceará. O Troféu Cearense de Karatê foi um troféu instituído pela Federação Cearense de Karatê para premiar a academia com melhor desempenho naquele ano, participação e desempenho. O Karatê de Jaguaribe abraçou essa causa e começamos a participar. Foram 35 competições naquele ano, ou seja, é praticamente 3 competições por mês. Cada mês você participar em 3 competições. A gente passava o ano inteiro competindo. Viajamos 21 mil quilômetros e conquistamos nesse período 280 medalhas. Era interessante porque o Troféu Excelência de Karatê é um troféu que mede 2 metros e alguma coisa. E os alunos, nossos atletas, ficaram muito empolgados com essa possibilidade. Foi aí que nós juntamos todos, conversamos, vamos atrás, vamos. Chamamos os pais, porque afinal, sem eles, a gente não teria condição, porque muitos desses alunos eram bancados, eram verdadeiros patrocinadores, né? Sim. Como até hoje nós ainda temos. Mas o que acontece? O que aconteceu? Nós vimos o regulamento, vimos como era que marcava pontos, e uma das formas de marcar ponto era a contagem olímpica. Se você for campeão geral, então você terá, e para ser campeão geral se contava os ouros primeiro, né? É isso. Ainda que você tivesse poucos atletas, mas você contava os ouros, tivesse mais ouros do que o outro, você seria campeão, independentemente do número do resultado de prata e bronze. E aí a gente percebeu isso, dá certo para a gente fazer. As que forem longe, nós vamos eleger os nossos guerreiros, quem são os melhores atletas dessa academia. Vamos eleger esses meninos aqui e nós vamos se cotizar, vamos fazer uma vaquinha, vamos pagar as passagens, a inscrição e a alimentação desses atletas. Agora vamos chegar para eles, chamarmos 5 atletas só. Vocês têm que ir competir, catar e comitê. Nós vamos pagar tudo. Mas vocês têm que trazer ouro nas 2 para ser campeão geral. Show. E assim nós fizemos, e muitas competições longe foram feitas assim. Elegemos os nossos guerreiros para representar a nossa associação lá fora. E pagamos para eles irem. Naquelas que eram mais próximas, a gente juntava o máximo de pessoas para levar, porque isso também marcava ponto. Show. Isso aí. E agora vamos fechar aqui, né? Aqui nós vemos esse gongo que veio do antigo dojo. O antigo dojo nós tínhamos esse gongo, essas colunas elas eram de madeira, né? E nós trouxemos para cá. Representa o Shotokan, né? Um tigre, um animal felino, rápido, ágil. E a gente trouxe para cá para manter essa simbologia. E logo abaixo o símbolo do guerreiro, a espada. E aqui a gente deságua naquilo que era o sonho, o meu sonho, que é o sonho daquele que começa a praticar karatê, a tão sonhada faixa preta. Show.